Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quantos estão tristes, diga amém. Amém não, misericórdia. Quem está feliz, diga glória a Deus. Então se alegre na presença, pois o Rei dos Reis está no recinto nessa noite. Vamos abrir em Lucas, capítulo de número 17, e o versículo de número 11 em diante. Louvo a Deus por essa oportunidade nessa noite de poder estar mais uma vez, para juntos exaltarmos o nome do Senhor. Felizes pelos jovens que se batizaram, os obreiros que foram consagrados. Deus está fazendo este ministério crescer para a honra e glória do nome dEle. Lucas capítulo 17, e o versículo 11 diz: De caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão a este estrangeiro? E disse-lhe Jesus: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Deus, te damos graças nessa noite. Fala com a tua igreja para a honra e glória do teu santo nome. Senta dando glória a Deus. Feliz demais, a presença do Senhor está neste lugar. Nós já podemos sentir através dos louvores, através das palavras que foram entoadas nessa noite neste lugar. E como um culto de gratidão, não poderia deixar de falar nessa passagem da gratidão de um homem entre 10. Através do autor e escritor, historiador Lucas, que escreve este livro desde a fé para a fé, oferecendo um testemunho pessoal de Jesus, que é o Messias, que veio dar cumprimento perfeito ao plano salvador preparado por Deus antes de todas as coisas, antes de todos os tempos. Lucas, em seu livro, ele relata que Jesus ele está de viagem para Jerusalém. Porém, o caminho do vale do Rio Jordão era o mais seguro e usual pelos judeus para fazer esse tal percurso. Porém, ao invés de seguir pelo sul e para o sul, indo diretamente para Jerusalém, Jesus escolhe ir pela região leste, passando por Samaria e a Galileia. Daí, Jesus e seus discípulos, eles entram em uma região aberta em que havia pequenas aldeias. Nessas aldeias, constituídas em sua maioria por pessoas que eram excluídas do convívio social por motivos de doença de saúde física ou religiosa. No caso aqui, nos direciona a 10 leprosos. Praticamente, ninguém passava por aquela região, por aquele caminho, pois se eles entrassem ali, os judeus seriam considerados contaminados. Os judeus também iam ser considerados impuros. Mas Jesus, ele modifica o seu trajeto e vai propositalmente ao encontro daqueles que estavam abandonados. Jesus, propositalmente, ele vai ao encontro daqueles que foi deixado à sua própria sorte. E ele ainda hoje continua fazendo isso. Em Marcos, no capítulo 2 e o versículo 17, diz Jesus:
certa feita dizendo: eu não vim chamar os justos, porque os justos eles já andam em conformidade à lei de Deus, mas eu vim chamar os pecadores, eu vim chamar os desprezados, eu vim chamar aqueles que ninguém vê, eu vim chamar aqueles que ninguém dá valor para o arrependimento. Porém, ao entrar numa aldeia, Jesus e seus discípulos saíram ali 10 leprosos. Os leprosos, eles eram portadores de lepra. É aquele cujo convívio é maléfico, ou seja, eles provocam danos, eles provocam prejuízo, e é extremamente desagradável para quem ficar perto. Interessante ver que os 10 leprosos, conforme o versículo 13, que eles pararam longe de Jesus, conforme a lei dizia, pois a lei mandava, a lei ordenava que os leprosos, eles não se aproximassem, que eles mantivessem uma distância das demais pessoas sadias. Com isso, eles gritaram de longe, chamando a atenção de Jesus, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Aí, ao vê-los no versículo 14, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que eles indo, durante o percurso, durante o seu no caminho, eles foram purificados. Todos eles alcançaram a cura que Jesus declarou. Nenhum dos 10 ficou sem receber a cura. Porém, preste atenção que o texto, ele relata que após a cura, apenas um voltou. E sabe como esse um voltou? Aquele que foi com os 10, mas quando ele foi curado, ele voltou. Sabe como ele voltou? Versículo 15 e 16, diz que dando glória em voz alta a Deus, e ali ele prostou-se com o rosto nos pés de Jesus e agradeceu, e este era samaritano. Sabe o que eu vejo com isso? É que a alegria daquele homem em estar curado, em estar ali com as suas feridas curadas, era tão imensa que ele não resistiu em ficar calado. Ele abriu a boca para glorificar. Quando ele foi curado, ele voltou para agradecer, mas ele não ficou de boca fechada. Ele abriu a boca para glorificar a Deus. Aleluia. Jó capítulo 41, versículo 22 diz que diante dele, ou seja, diante da presença de Deus, até a tristeza salta de prazer, até a tristeza salta de alegria. Aquele homem certamente ele vivia amargurado. A tristeza batia todos os dias na porta do seu coração. Ele era um homem maltratado, ele era um homem rejeitado pelo povo, mas quando ele encontrou Jesus, a história dele mudou. Sabe por quê? Porque só Jesus traz a paz para a nossa alma, só Jesus traz a alegria, só Jesus traz a felicidade para o teu coração, só Jesus traz o prazer de uma nova oportunidade, de uma nova chance de vida e salvação. Aleluia. Quantos estão entendendo? Levanta a tua mão e dá um glória para Jesus. Mas presbítero Lucas, os samaritanos, eles não eram considerados impuros pelos judeus. Os israelitas e samaritanos, eles não se davam bem por causa de diferenças de raça, religião e costume. Mas o que eu quero mostrar com essa mensagem é que existe uma diferença entre os 9 leprosos vezes o único leproso que voltou para agradecer. A diferença é
que os 9 leprosos, ou seja, os ingratos, foram seguir sua vida normalmente e não voltaram mais para agradecer. Porém, por serem ingratos, não receberam além da sua cura, não receberam nada além das suas enfermidades curadas. Já o leproso que foi grato a Deus, voltou e Jesus lhe disse: ei, levanta-te e vai. Sabe por quê? Porque a tua fé te salvou. Ou seja, Jesus disse que além dele receber a cura, ele também recebeu a salvação. E o que eu vejo com isso é que quando nós somos gratos a Deus, Deus sempre tem algo para nos dar a mais. Conseguimos alcançar o sucesso. Quando nós somos gratos a Deus, nós conseguimos as bênçãos que Deus tem preparado para cada um conforme as suas obras. Mas veja, quando somos ingratos, a ingratidão nos define a uma pessoa de qualidade ou de ação que lhe falta reconhecimento. Já a gratidão é a qualidade, é a ação de reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, que lhe prestou um auxílio ou um favor. Porém, a primeira característica da ingratidão é a distância. Veja que os 9 leprosos não voltaram, mas perceba que o samaritano que havia sido curado veio e se prostrou aos pés de Jesus, porque ele queria estar perto de Jesus. E isso me conduz a ver que ser grato é querer aproximar-se, ser grato é estar próximo, ser grato é ter Jesus por perto e estar perto de Jesus. Segunda característica da ingratidão é o esquecimento. Os 9 leprosos, eles se esqueceram de Jesus, de quem tinha lhe dado a cura, de quem tinha lhes curado. E eu creio e vejo, até penso que eles também se esqueceram até mesmo que eles eram leprosos. Mas para um único leproso grato, o rosto de Jesus se tornou inesquecível. Foi algo inesquecível para ele, pois a gratidão preencheu o seu coração. Ele saiu a procurar, a saber onde Jesus estava. Ele poderia, assim como os outros 9, ir embora, viver a sua vida normalmente, mas ele mostrou que era diferente. Ele preferiu ir ao encontro de Jesus para agradecer. Quantos vieram agradecer o Senhor Jesus dessa noite? Levanta a tua mão e diga: obrigado, Jesus, por mais um dia de vida. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de vir ouvir a tua palavra. Glória a Deus. Aleluia. Observe que os leprosos, eles chegaram gritando, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Porém, 9 deles, depois disso, depois de ter gritado por Jesus, por pedir as misericórdias de Jesus, eles não falaram mais nada, foram embora. O único leproso que teve a gratidão, voltou dando glória em voz alta, foi o samaritano. Aí surge a terceira característica da ingratidão, que é a omissão. Não adianta apenas lembrar o que você recebeu de bom, de alguém que fez algo por você. É preciso também expressar para a pessoa, para que ela possa saber também. Muitos querem a bênção do Senhor, mas eles não querem o abençoador. Vou ser mais específico. Muitos querem os milagres, muitos querem a cura, mas não querem um dono do milagre.
Mas o que eu quero dizer nessa noite é que nessa noite é noite de voltarmos a buscar e ir ao encontro de Jesus para agradecê-lo. A gratidão, ela nos aproxima. A gratidão, ela faz lembrar. A gratidão, ela expressa. E uma prova disso é os Salmos 103, no verso 2. O salmista, ele disse: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Nestes Salmos, Davi, ele expressa os sentimentos de sua alma e condensa suas experiências em uma forma de adoração ao Senhor. Ele dá instruções à sua própria alma, para que ela não venha se esquecer dos benefícios de Deus. A alma do ser humano, ela é problemática e tende a se esquecer das bondades de Deus em tempos de grandes provações. E Davi, ele sabia muito bem disso. E neste salmo nós encontramos Davi fazendo uma introspecção, dando um alerta para a sua alma, para que ela não se esqueça de todo o trabalho realizado pelo Senhor. O salmista, ele não se dirige à posteridade, ele não se dirige a outras pessoas, mas ele se dirige a si mesmo dizendo: alma, agradece por tudo que o Senhor tem feito. Alma, agradece ao Senhor por tudo que você é através de Deus. Obrigado, meu Senhor. O ser humano é formado em iniquidade, que é o fruto do pecado e possui tendências pecaminosas. Uma coisa eu vou te dizer, e que tem deixado muita gente despercebida com gratidão a Deus nessa vida, sabe o que é? O apego pelas coisas dessa terra, o apego pelas coisas materiais. Enquanto tudo está bem, enquanto tudo está ali na perfeita ordem, é difícil lembrar do Criador, é difícil lembrar de Deus. Mas quando as coisas apertam, quando as dores chegam, aí lembramos que nós temos um Deus, aí lembramos que temos as misericórdias infinitas do Senhor. Mas o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, 19, ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, ou seja, neste tempo presente, somos os mais infelizes ou miseráveis de todos os homens. Isso está escrito na palavra, é a palavra de Deus. Escute nessa noite, eu não posso vir aqui e tentar romantizar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo para você, ou para te agradar, porque é a palavra, é o evangelho. Sabe o que acontece? Onde há rosas, também há espinhos. Um certo cantor disse em sua canção: pregadores de rosas, pregue os espinhos também. A primeira mensagem que Jesus trouxe para a humanidade foi: o tempo está se cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no evangelho. Aleluia. Se nós queremos ter uma vida transformada, nós precisamos entender que existe um problema entre o homem e Deus, que é chamado pecado. Por isso, é preciso haver arrependimento e crer no evangelho. Romanos capítulo 6, o versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte. Mas eu tenho uma coisa boa para te dizer nessa noite. Para você, o dom gratuito de Deus é a vida. E a vida em Jesus Cristo, nosso Senhor. Escute,
Não importa os erros que nós cometemos, a graça de Deus nos alcançou, a graça de Deus nos alcança, e esta graça, ela é maior do que todos os nossos erros desta vida. Esta graça, ela pode justificar a tua vida, ela pode justificar a nossa história. A graça é um valor imerecido, mas o Senhor pagou naquela cruz, para que eu e você nessa noite pudesse estar neste lugar, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. E eu quero que você escute e preste bastante atenção no que eu vou te dizer. Não importa. E não existe nada que venha te impedir de sair do lugar que limita a sua visão. Eu não estou aqui nessa noite te apresentando uma nova religião. Eu não estou aqui nessa noite te apresentando uma atualização do Evangelho, porque isso não existe. A palavra de Deus continua a mesma. O nosso Jesus Cristo continua o mesmo e Ele não mudou. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que eu estou te apresentando nessa noite, neste lugar, é uma filosofia de vida. É um caminho que leva para o céu. É uma verdade que tem que ser anunciada. É a vida que transforma o ser humano. E se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o relacionamento perfeito. Jesus Cristo é um relacionamento íntegro. Jesus Cristo, ele é um relacionamento amigável. A gratidão daquele leproso, que antes era leproso, fez com que ele viesse a perceber, e nos faz também perceber, que tudo que somos, tudo que temos, ou aquilo que fazemos, é porque Jesus está fazendo por nós, através do Espírito Santo. Mas o que eu quero te dizer nessa noite é que enquanto você respirar esta humanidade insignificante, esta humanidade leprosa, esta humanidade de imundice, você não vai para frente, porque esse mundo ele só te faz andar para trás. Ele vai contra os preceitos divinos. Mas quando nós damos espaços para que Jesus venha trabalhar no nosso ser, as coisas mudam. Mas é preciso ser grato, é preciso haver a gratidão. Sabe por quê? Porque essa palavra aqui é a palavra de vida. Essa palavra aqui é a palavra que liberta. Essa palavra aqui é a palavra que muda o homem, que transforma, que prepara o homem para morar no céu e batiza com o Espírito Santo. A palavra do Senhor, certa feita ele estava pregando no monte, e quando desceu, um leproso foi ter com ele. E o leproso não chegou exigindo muita coisa, mas ele disse: se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus disse: eu quero, fica limpo. Às vezes nós queremos exigir demais, mas nós temos que dizer: Deus, se tu quiser fazer, o Senhor vai fazer na minha vida. E com um canal de bênção nessa noite, eu quero te dizer: o Senhor vai começar a trabalhar na tua vida. Porque nessa noite o Senhor está liberando cura. Nessa noite o Senhor está liberando perdão. Ei, essa palavra aqui é o remédio para curar a tua dor. Saiba que você foi escolhido por Deus para estar aqui nessa noite. Você não é obra do acaso. Você não veio neste lugar aqui porque você quis. Foi porque o Espírito Santo de Deus te trouxe neste lugar. O que se perde pelo ar, ei, é folha, é pó. O que não serve pra usar vagueia só. Isso eu já sei de cor.
Você é vaso de... Quem sabe canta nessa noite. Agradeço o Senhor nessa noite. Quem já nasceu tem que entender que já venceu, teve o direito de crescer. Do que? Aconteceu, isso eu já sei de cor. Você é vaso. Ei, sabe o que precisamos fazer? Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar. Sabe onde Deus usa? Vai passar, não desista de orar. Ele é fiel e verdadeiro. A presença de Deus está pairando por este lugar nessa noite. Que já foi vaso, está quebrado, e por enquanto está assim aonde? Jogado aos cantos, encostado. Eu venho te dizer nessa noite que o oleiro está aqui, vai mudar o seu estado. Você é especial. Ei! Quem te deu a vida, destruiu a força, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém. Coração de Deus. Ei, escute nessa noite, bem baixinho. Antes aquele homem leproso, ele se tornou um homem miserável. Ele foi ali um homem desprezado pelo povo. A sociedade ignorava, porque o homem, ele não tinha uma vida mais. Ele não vivia. Talvez a morte para aquele homem, quando ele estava leproso, seria um alívio para as suas dores. Todo o aspecto psicológico dos pensamentos dele ali ficaram até esmagados pela solidão. Imagine você a saudade que ele tinha dos amigos dele. Imagine a saudade que ele tinha da família dele, dos entes queridos. O que lhe restava apenas eram a solidão e a vergonha. Mas sabe o que acontece? O sofrimento daquele leproso só durou enquanto ele não tinha ouvido falar de Jesus. Quando ele começou a ouvir falar de Jesus, que ele foi ao encontro de Jesus, aquela história começou a mudar. A história que era tristeza, a história que era de dor, a história que era de solidão, Jesus agora ele tornou um final feliz. Ei, ninguém tem a resposta para as tuas dores. Ninguém tem a resposta para as tuas enfermidades. Isso é no mundo espiritual, entra no mundo espiritual. Ninguém tem a resposta para nada na tua vida, mas eu te digo uma coisa nessa noite, que a resposta vem de Deus. A resposta é Deus. Se Deus não fizer, ninguém faz. Mas quando Deus faz, as coisas ficam bem feitas. E sabe o que acontece? Que quando Deus fez na vida daquele homem, ele voltou. E voltou dando glória a Deus, em alta voz dizendo: oh Deus, muito obrigado. Então você vai adorar nessa noite dizendo: você é especial. Ei! Quem te deu a vida, destruiu a força, não fez outra igual. Você ainda não perdeu, você não perdeu. Você não é folha, você é alguém, um coração de Deus.
Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Quando você recebe essa palavra nessa noite, levanta a tua mão e dá um glória para Jesus.